advogado, senhor prefeito. Então, é muito fácil quem não tem o conhecimento do que é sentar numa cadeira de governar uma cidade de 125 mil habitantes, ficar falando e cobrando situações sem o conhecimento do que é a responsabilidade de tocar uma prefeitura. Senhor prefeito. A questão do plano de cargos e salários, é muito fácil falar daí de onde você está, cobrar ao chefe do executivo municipal. Deixa eu te falar um negócio, Pablo. Você tem uma coisa que eu cumpro, é a minha palavra. Se não fosse assim, eu não teria sido reeleito com 84% dos votos e não teria, através de um pedido pessoal, proporcionado aos candidatos que a gente apoiou, para federal quase 6 mil votos e para um estadual que veio na cidade apenas uma vez, quase 3.300 votos, e ao pesão 65% dos votos. Isso é fruto de credibilidade de um governo que promete e cumpre. E a maior prova deste reconhecimento do cidadão é a reeleição do nosso governo há um ano e pouco atrás, com 84% dos votos válidos dessa cidade. Com todo respeito a todos os ex-prefeitos, a qual eu respeito muito, nunca se construiu tanto desenvolvimento e investimento em todas as áreas. Agora, nunca se prometeu resolver todos os problemas. Por isso que é fácil de uma rádio, de um microfone da rádio, ficar pontuando defeitos. Quem não tem defeito, quem não erra. Agora, eu não vou admitir que você vá trair ou qualquer outra pessoa e venha falar de que prometeu e não cumpriu. Se eu fui o único prefeito na história desse município que construiu um plano de governo em campanha e que você deveria, antes de ter a irresponsabilidade de ficar fazendo esse tipo de cobrança, reconhecer que na história de 75 anos de município, pela primeira vez foi criado uma proposta de governo registrada em cartório e que toda ela foi cumprida. 68 promessas, 68 já prontas e 4 em andamento. É muito fácil falar da praça que está com a obra bem devagar, mas não reconhecer a conquista de uma praça daquela qualidade. O país tem 5.000 e quase 700 municípios. Só 3.000 municípios nesse país tiveram a competência e a felicidade de conseguir uma praça do céu, que vai ter um anfiteatro, cinema popular, academia. Agora, aquele projeto é um projeto do governo federal, com recursos do governo federal. E se o governo repassa devagar os recursos, a obra tem que ser tocada na proporção da liberação do recurso. Então, senhor prefeito, me responda uma coisa. Você acha, eu ouvi você falar, você vai me ouvir. Você acha que um prefeito que trouxe tantas conquistas para essa cidade, um governo que conquistou tanto, a gente estaria defendendo a demora de uma obra como aquela? Eu nunca deixei de Você está dizendo que tem que cumprir as promessas. Disse mesmo. É muito sério o que você falou. Mas é muito sério, tá na sua. É muito sério, porque tudo que a gente promete, a gente cumpre. Tá? É muito fácil falar do plano de cargos e salários. Eu fui o único prefeito na história desse município que começou a fazer o plano de cargos e salários. Parabéns, eu nunca disse isso. Mas é muito fácil ficar daí dizendo que é de prefeito. E eu nunca disse o ano que eu iria fazer o plano de cargos e salários. O senhor falou que dentro de um ano ia colocar tudo. Não, senhor, me diga onde é que está isso. Eu disse que no meu segundo mandato, eu ouvi você falar, agora você vai me ouvir. Eu disse que no meu segundo mandato, eu implantaria o plano de cargos e salários para todos os funcionários. Eu não disse ano nem mês. Como não disse, no meu primeiro mandato, nem o ano nem o mês que eu ia fazer o plano de cargos e salários para os professores. Você tinha que dizer aí, Pablo, que quando eu assumi a prefeitura, o salário de um professor era R$516. O salário base de um professor, menos do que um salário mínimo. Todo mês a prefeitura tinha que complementar a diferença
porque por lei nenhum trabalhador pode ganhar menos do que o salário mínimo. E o salário do professor, naquela época, 780 professores, hoje são 1.380, quase o dobro de professores da rede, em razão de 3 concursos públicos que o meu governo realizou em 4 anos. E que um professor que ganhava R$516, hoje ganha R$1.029 por 20 horas e R$1.600 por 40 horas trabalhadas. É mais do que o dobro, através do piso nacional e o plano de casos e salários, que a cada ano o salário aumenta e o cidadão e o professor pode fazer uma programação de uma aposentadoria. Para o professor que antes tinha 30 anos de prefeitura e que ao final de 30 anos iria se aposentar com R$2.700 e hoje pode se programar para um futuro de uma aposentadoria de quase R$5.100. É muito fácil. Você sabe quanto custa? Eu tenho responsabilidade administrativa. Pegar um microfone sem conhecimento do que é gerir uma cidade de 120 mil habitantes é muito fácil. Você sabe quanto custa só o plano de casos e salário dos professores todo mês para a prefeitura? Você sabe? Me responde. Senhor prefeito. Não, você sabe. Agora eu quero saber do advogado se você sabe quanto custa um plano de casos e salários para o professor todo mês da prefeitura. De despesa. Eu não tenho vou essa te dizer, informação. 3.700.000 por mês. Multiplica por 12. São quase 40 milhões de gasto anual só para eu ter feito aquilo que era um resgate da dignidade do professor, que era o plano de casos e salários. Você devia dizer aí que já tem 9 meses que a prefeitura contratou o IBAN, o maior instituto deste país, que está fazendo um levantamento de todo o efetivo da prefeitura para que eu implante o plano de casos e salários. Era isso, prefeito, que eu Por que queria não? provocar, que o senhor viesse à rádio explicar Não por que as eu não pessoas vou estão ficar cobrando. respondendo a um rapaz como você, que não pode ter conhecimento da tua profissão, mas não tem conhecimento no mundo que é gerir uma cidade de 120 mil habitantes. Imagine se eu vou ficar aí respondendo pessoas que têm o menor conhecimento do que é gerir uma cidade. Imagina, a maior resposta que eu poderia ter das minhas promessas foi a minha reeleição, Mas não com tinha candidato, prefeito. 84% dos votos. Não tinha candidato. Você tinha que dizer aí do prefeito que prometeu a UPA e trouxe, do prefeito que prometeu a maior escola técnica do estado e cumpriu, do prefeito que falou que ia mudar aquela humilhação do Habitat e hoje tem um novo bairro. Você tinha que falar do prefeito que prometeu um viaduto e cumpriu. Senhor Você tinha prefeito, que falar todas as do outras prefeito rádios o elogiam o tempo todo. Você tinha que falar do prefeito que prometeu transformar Quer a dizer que eu não economia posso dessa pontuar cidade e aonde trouxe. tem o problema, senhor prefeito. Olha Aonde só, está a falha rapaz, para tentar rapaz, acontecer. seja educado. Eu ouvi você falar um monte de baboseira e agora tu vai me ouvir. Então, No mínimo você seja educado. eu sou educado, prefeito. Então Ao você me contrário do que o escute senhor como tem eu falado nas escutei. palavras. Você me escute como eu te escutei. Você me escute como eu te escutei. Você tinha que falar aí do prefeito que prometeu resgatar a dignidade do cidadão, trazendo empresas e vieram para cá 1.470 empresas. Você tinha que falar do governo que prometeu construir um novo terminal rodoviário digno, prometeu e cumpriu. Você tinha que falar do prefeito do governo que prometeu, assim que assumisse a prefeitura, reduzir a passagem de ônibus da cidade, que quando eu assumi era a segunda mais cara do estado e hoje é a segunda mais barata. Prometi e cumpri. Você tinha que falar do prefeito que prometeu um café do trabalhador, prometeu e cumpriu. Você tinha que falar do governo que prometeu criar uma creche que seria um exemplo para esse país, prometeu e cumpriu o Planeta Criança para 625 crianças. Você tinha que falar do governo que prometeu construir a estrada em parceria com o Estado, da Barrinha de Cano 3 a Paraíba do Sul, depois de 25 anos de promessa, prometeu e cumpriu. É bom cobrar, mas é bom também falar das promessas feitas e cumpridas. Eu ainda não terminei o meu mandato e eu nunca coloquei prazo nas minhas ações. Eu digo, vou fazer e cumpro. Eu não coloquei data nem mês que eu ia fazer o plano de casos e salários dos professores.
isso para hoje 4.000 funcionários públicos do município. Eu tenho que ter uma empresa como o IBAN, um instituto, que me avalie o impacto dessa despesa. Porque eu também respeito muito o funcionário público, porque entendo que essa máquina só gira com o envolvimento e a competência do funcionário público, mas eu não governo só para 4.000 funcionários públicos. Eu governo para 120 mil pessoas. E eu não vou sair aí fazendo irresponsabilidade e depois inviabilizar a gestão da prefeitura. Eu sou prefeito de Três Rios, que envolve todos os segmentos, inclusive o funcionário público. Você tinha que falar aí ao cobrar o plano de cargos e salário do funcionário, que na história desse município, nunca um governo, ano a ano, deu a correção salarial dos professores, de todos os funcionários. Pede algum funcionário público para ligar para a rádio, para confirmar, talvez você não conheça essa realidade. Eu estou há 6 anos no governo, nunca passou um ano do meu governo, puxa no histórico da prefeitura, sem dar a correção salarial, ano a ano de todos os funcionários. Nunca teve isso. Se tem que dizer que quando nós assumimos a prefeitura, o funcionário público do município recebia no segundo sábado do mês subsequente. Trabalhava 30 dias para receber entre o dia 10, 11, 12 do mês seguinte. E já no meu primeiro mês, cumprindo uma promessa, o salário é pago dentro do mês trabalhado. É muito fácil ficar apontando promessas. O que eu quero dizer para você e para todos os ouvintes, que o meu governo ainda faltam 2 anos e 3 meses. Eu não sou prefeito para 2 anos e meio. Eu tenho um mandato a cumprir. E da mesma forma que nós prometemos muitas coisas e cumprimos no primeiro mandato, eu ainda tenho 2 anos e 3 meses para terminar as promessas do nosso segundo mandato. Depois dos próximos 2 anos e 3 meses, aonde termina o nosso mandato, você pode ir aí e dizer que a gente não cumpre as promessas. Enquanto que eu estiver governando a cidade, porque me aponte uma promessa minha, documentada, que eu coloco data e mês. Eu digo que vou fazer. E quando eu não consigo fazer, não é o fim do mundo, não. Eu vou à sociedade e peço desculpas. Agora, eu não vou aceitar que você coloque, em dúvida a minha palavra. Porque se eu não tivesse palavra, eu não tinha sido reeleito com 84% dos votos. Eu não vou aceitar. Não aceito. Eu sou uma pessoa de bem como você, como todos os cidadãos trienses. Mas não venha você achar que vai colocar a palavra na minha boca, duvidando da idoneidade da minha palavra. O dia que eu terminar o mandato, depois do dia 31 de dezembro de 2016, você pode ir aí para dizer, prometeu e não cumpriu. Mas até o dia 31 de dezembro de 2016, o meu último dia como prefeito, eu posso fazer ainda muita coisa. Aí sim, você vai poder aí julgar se a minha palavra se cumpre ou não. É isso que eu queria colocar de forma muito clara. E outra questão, esse sensacionalismo, negócio de aluno do Baltefrante, vocês têm que perguntar ao jovem que foi lá convocar a prefeitura. Imagine se a prefeitura vai pagar ônibus para evento político. Vocês têm que ter o cuidado aí na imprensa, diante de fazer comentários, saber a origem, a intenção e a verdade dos fatos. Imagine se um governo que saiu de 16 milhões de investimentos na educação e hoje coloca 64 milhões de reais por ano na educação, iria cometer um crime administrativo de pagar com dinheiro público ônibus para um evento político. Imagine, eu estou há 6 anos no governo, todas as minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Imagina, em a ponte 1, o que tem? Deixa de ser bobo, rapaz. Só você não sabe o que é gerir uma cidade.
funcionário ficar mostrando o que é certo, o que é errado de uma cidade que tem 120 mil pessoas. Quem não erra, quem não consegue fazer tudo o que desejou, agora vocês só vão poder julgar a minha palavra no dia que eu sair. Até agora, tudo que a gente tem prometido, a gente tem cumprido. Ok, prefeito Vinícius Fara, obrigado pela sua participação. Nosso tempo já encerrou. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Bom dia. 8h07, não dá tempo para mais nada, né? Bem, eu só queria agradecer a participação do prefeito, apesar, né, de parecer que a gente é o inimigo, o vilão, ou que a gente faz qualquer comentário leviano. Tem certas coisas que eu não consigo entender. Mas eu gostei da participação do prefeito e era isso que eu queria. Obrigado, senhor prefeito. Eu acho que talvez as pessoas entendam errado qual é a atitude, não é sensacionalismo nem nada. A gente comenta aquilo que não é comentado em lugar nenhum. A gente fala aquilo que não é falado em lugar nenhum. Porque tem que ter um contraponto nas informações. Eu agradeço, senhor prefeito, o que o senhor tem feito pela cidade. Eu nunca deixei de pontuar o melhor prefeito que a gente teve. Eu nunca deixei de pontuar os acertos. Só que a gente tem os erros. Como o senhor mesmo colocou no seu discurso, a gente erra. Faz parte. Nós somos falhos. Eu erro, o senhor erra, o Alexandre, qualquer um que estiver nos ouvindo também